Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Livro 2, Módulo 6, Aprendendo com os Fatos Extraordinários. Roteiro 1, A Pesca Maravilhosa. Nesta aula nós vamos conversar sobre a pesca maravilhosa, o momento em que Jesus se dirige a Pedro e recomenda que ele lance as redes em determinada posição e Pedro se surpreende com o fenômeno que acontece de pescar tantos peixes que praticamente o barco ele iria afundar se não fosse ajudado por outros pescadores. Esse estudo desse fenômeno relata não só questões importantes a respeito do comportamento de Pedro, mas especialmente a capacidade do Mestre em encontrar em cada um de nós aquele pescador humilde que ele um dia encontrou na Galileia. Tópico 1. Texto evangélico. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 3 a 9. Um dos aspectos que chama a nossa atenção é quando olhamos para Jesus, governador espiritual da terra, ele, espírito puro, com absoluta capacidade. Ele não prescindiu, ele não abriu mão de ter colaboradores e escolheu colaboradores mais humildes, apesar da magnitude de sua tarefa. E assim é até hoje. Jesus, ele não abre mão de ter cada um de nós como humildes colaboradores, mesmo conhecendo nossas limitações, sabendo que não poderemos atingir em curto prazo a capacidade do Mestre, ele, mesmo assim, não abre mão de ter cada um de nós como seus colaboradores, da mesma forma que naquela época ele buscou auxílio dos humildes pescadores. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 3 a 7. A pesca maravilhosa nada tem de surpreendente nem de miraculoso, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía o seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos de sua vida. Examinando de perto esse texto evangélico, percebe-se que, num primeiro momento, o apóstolo Pedro se revelou descrente quanto à possibilidade de encontrar peixes, uma vez que ele e os seus companheiros passaram a noite trabalhando e nada obtiveram. Mas, em razão da confiança depositada no Mestre, atende-lhe a orientação e lança as redes no local indicado, obtendo surpreendente êxito.
A atitude de Pedro revela características marcantes de sua personalidade. Trata-se de um trabalhador incansável, que não teme assinalar as dificuldades enfrentadas. Informa o mestre que passara toda a noite trabalhando no mar e nada pescara, mas que se revela extremamente obediente, pronto para cumprir instruções vindas de uma autoridade superior. Na verdade, percebe-se que no íntimo do seu coração, o venerável servidor aguardava o auxílio de Deus. No início da passagem, nós vemos que Jesus ele estava ali sendo seguido por uma multidão. Isso porque seu magnetismo atraía as pessoas que sentiam necessidade de estar próximas a ele. Em razão disso, ele procura então o auxílio numa embarcação, escolhendo a embarcação de Pedro, para poder se afastar um pouco ali da orla e poder falar para a multidão. Isso demonstra a capacidade do mestre, primeiro, de fazer com que todos buscassem a ele. Segundo, a capacidade que ele tinha de encontrar colaboradores nos locais mais simples e utilizar prudentemente e corretamente o auxílio desses cooperadores na medida de suas limitações. Outro ponto que merece atenção é o fenômeno pelo qual Jesus indica o local exato onde as redes devem ser lançadas, que é o chamado fenômeno da dupla vista, que é a capacidade do espírito de perceber, de verificar situações que estão ocorrendo em locais distintos da onde ele está fisicamente. Vemos isso, por exemplo, também quando Jesus ele pede para que os discípulos vão buscar o burrinho para ele poder entrar em Jerusalém. Ele diz exatamente no local onde estaria amarrado ali o burrinho. Isso significa essa capacidade de Jesus de perceber aquilo que está à sua volta, ainda que no local mais distante. E no caso, o mestre percebeu aonde havia um cardume de peixes, e por isso que ele indicou precisamente o local onde Pedro deveria lançar as redes. Outro ponto interessante é a dúvida de Pedro, porque Pedro, ele ouve o que Jesus fala, mas ele pensa, mas eu passei a noite inteira pescando, como que esse homem pode dizer qual é o local que eu tenho que lançar a rede se eu passei a noite inteira aqui e nada peguei? Mas também temos aí um outro aspecto muito importante a respeito de Pedro. A condição humilde de Pedro de servo do Senhor. Porque ele, apesar de no seu íntimo não acreditar que haveria êxito, ele não refuta, ou seja, ele não deixa de atender à ordem de Jesus. E ele vai, inclusive, ele externa isso para Jesus. Ele diz, eu passei a noite inteira pescando, mas como é você que pede que eu faça, eu farei. O que demonstra ali uma capacidade de obediência, uma capacidade de compreensão da sua condição humilde em relação ao mestre dos mestres. Podemos também assinalar um aprendizado interessante. O aprendizado de que Jesus o tempo todo, Deus o tempo todo nos convida a nos lançarmos ao mar das experiências, ao mar das nossas vidas e, lançando-nos ao mar, nós sermos pescadores operosos, ou seja, colhermos as virtudes que necessitamos para nosso progresso, para a nossa evolução. Podemos então perceber ainda uma metáfora, a metáfora do barco e de nós pescadores. O barco representa a nossa posição em meio ao oceano da existência. A rede seriam os nossos interesses. O que é que nossos interesses podem capturar? Podemos passar a vida lançando nossos interesses em vão. Ou podemos ouvir o mestre, ouvir a recomendação do mestre e lançar as nossas redes e capturar, trazer para nós uma fartura de virtudes, de potencialidades que vão fazer com que nós avancemos na nossa jornada espiritual. Da nossa parte, vemos que o tempo passa e continuamos em nossos barcos operando no mar da vida, com maior ou menor sucesso.
segundo a posição a que nos ajustamos no contexto evolutivo. No entanto, é bom não esquecer que a qualquer momento Jesus pode requisitar o nosso barco, tal como fez ao de Simão, e nos conduzir ao mar alto para ali realizarmos a pescaria de valores eternos. Nos barcos que nos situamos estão depositados os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. O cristão sincero, o espírita dedicado, se reforça para todos os dias lançar as redes de interesses renovados no bem, no imenso mar da existência. Dessa forma, é necessário enriquecê-los, entre outros, com os valores da inteligência, da família, das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 8 e 9. Se Pedro não tivesse atendido a orientação do Mestre, possivelmente não teria acontecido a pesca que passou à posteridade como maravilhosa. Da mesma forma, sabendo aproveitar as inúmeras oportunidades que nos são cotidianamente concedidas pelo alto, evitamos o curso de acontecimentos nefastos que poderiam nos assaltar a existência. Neste sentido, conforme o trabalho que devemos realizar, ora buscamos as águas rasas e calmas da praia, ora as mais profundas e agitadas do mar alto. Destaca o texto o gesto de gratidão de Pedro, reconhecido pelas bênçãos recebidas ao prostrar-se nos pés de Jesus, humilde, reconhecendo-se como criatura pecadora. São outras facetas da personalidade do apóstolo que se revelam naturalmente: gratidão e humildade. Não foi por acaso que ele se transformou na pedra angular da doutrina cristã. Outra importante lição que podemos tirar dessa passagem é como a espiritualidade superior, ela se relaciona conosco, utiliza aquilo que podemos fornecer a ela, mas também nos concede o auxílio. Jesus, no primeiro momento, precisa da ajuda de Pedro. Pede para embarcar ali no barco de pesca de Pedro. E Pedro o faz. E faz com que Jesus possa falar à multidão. Ou seja, Pedro contribui ali com a tarefa que o mestre queria desempenhar, queria realizar. No segundo momento, é a vez de Jesus auxiliar a Pedro. E é assim que a espiritualidade também faz conosco. A espiritualidade também nos auxilia. Mas veja que Jesus não faz o trabalho por Pedro. Jesus orienta. E coube a Pedro, através da humildade, receber aquela orientação e cumpri-la, por mais que ela contrariasse a lógica de Pedro. Por quê? Para Pedro, que passou a noite pescando, não fazia sentido lançar as redes, porque ele já havia feito isso durante toda a noite. Mas essa capacidade de Pedro de confiar nas orientações recebidas fez com que ele tivesse ali a pesca milagrosa. E da mesma forma, quando nós humildemente aceitamos as orientações da espiritualidade superior, aqueles momentos em que recebemos uma sugestão ou algo ali que pode nos ajudar e nós humildemente seguimos, sempre somos agraciados, somos beneficiados. Né? Aquilo que muitos chamam ali de intuição, nada mais é do que o auxílio da espiritualidade, nos dando ali a orientação para lançarmos a rede dos nossos interesses em determinado local para ali obtermos a pesca milagrosa. É importante desenvolvermos a capacidade de discernimento, tal como aconteceu ao apóstolo Pedro, não se deixando sucumbir pelos insucessos que ocorrem na nossa existência. Imaginamos como foi grande o desapontamento quando, após uma noite de intenso labor, nada pescou que pudesse garantir a subsistência própria e a dos familiares e amigos. Supomos também o quanto a sua alma se encheu de júbilo após seguir as instruções de Jesus e obter tão rica pescaria. Compreender então essa passagem da pesca milagrosa é um convite a nós termos a capacidade
de discernimento para compreender o momento em que estamos ali recebendo uma orientação da espiritualidade superior, um auxílio, uma sugestão, e também agregarmos à nossa existência a capacidade da humildade. Primeiro, a humildade para, recebendo essa orientação, segui-la, fazer o máximo para atender àquela orientação. E, segundo momento, também exercitar a gratidão, que é o que Pedro faz no final da passagem ao se prostrar diante de Jesus. É preciso nós sermos gratos por tudo aquilo que a vida nos proporciona, sermos gratos com o que Deus coloca em nossas mãos para a nossa existência. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Muito obrigado, um bom estudo, muita paz e muita luz.